versículo 19 diz assim o texto, ou o versículo melhor dizendo: não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito, ou não extingais o Espírito. Antes de tomar o seu assento, ou tomando o seu assento, diga para alguém: não sufoque o Espírito, e tome o seu lugar. Aleluia. Queridos, o tema é muito sugestivo. Na verdade, na minha concepção do relógio profético e do tempo em que vivemos, há uma urgência de falarmos de constância em Cristo, constância na fé, constância na sã doutrina e constância na prática da palavra de Deus. Há uma urgência em falarmos da constância da santidade. Há uma urgência em notificarmos a necessidade de lutarmos e falarmos um pouco mais sobre o pecado, sobre o céu, sobre o inferno. Essa necessidade nos dias odiernos é gritante. Não que nos outros tempos não deveríamos pregar sobre santidade, sobre fé, sobre estarmos acesos no Espírito. Mas o relógio profético, segundo as profecias bíblicas, de fato, nós estamos à porta do arrebatamento da igreja. Fatos, acontecimentos, cenários, as guerras gritam e expõem a nós que nós estamos vivenciando poucos minutos do arrebatamento da igreja. E permanecer firmes e constante, como Paulo disse aos Coríntios, é a necessidade do momento. A necessidade do momento é de guardar o que temos, para que ninguém tome a nossa coroa. É bem verdade que a realidade é que vencedor é aquele que se mantém constante. Nunca foi sobre a maneira que começamos, mas sobre como iremos terminar. Entre lutas, guerras, conflitos, desafios, ânimos, desânimos, mesmo sendo queridos e às vezes preteridos, há necessidade de continuarmos nessa caminhada até que a trombeta toque e subamos a estar com Cristo. Em dados momentos da vida, caminharemos sorrindo e em outros momentos chorando. Em alguns momentos correndo e outros quase que se arrastando. Mas no Evangelho, o caminho para a salvação não é sobre quem chega primeiro, mas é sobre quem chega do outro lado. Entre erros, acertos, quedas, precisamos estar prontos a nos erguer e a entender que a nossa pátria não é nessa terra. O Deus desse século tentando cegar o entendimento da gente, às vezes, é embate em guerras e cansaços. Aparentemente ele tenta persuadir-nos, mesmo sendo conhecedores da palavra, a fim de que esqueçamos de que essa vida e nessa vida tudo
passa. Tudo que temos, na verdade, não é nosso. O que temos nesta terra, uma hora ficará. E ao passarmos pelo portal que nós conhecemos como a morte, nos depararemos com aquilo que nós chamamos de eternidade. Se estamos de bem com Deus, estaremos na vida eterna. Se estivermos de mal com Deus, na morte eterna. Como permanecer constante como os nossos pais na fé? Como Pedro pregado de cabeça para baixo, como Tiago transpassado por lança, como André pregado em uma cruz em um formato de X, os nossos pais na fé sendo queimado na noite de São Bartolomeu, sendo engolidos por bestas feras, abrindo mão, segundo o escritor aos Hebreus, da promessa terrena por uma promessa maior. O que fez os nossos pais na fé permanecer em Cristo, na presença de Cristo, e não negar o nome de Cristo, mesmo tão próximo à morte? Só há uma resposta que faz com que nós entendamos, ainda os nossos pais na fé sendo queimados, virando espetáculo de homens maus, e mesmo mergulhados e envolvidos no fogo de Nero, entoavam hinos e cantavam a Deus no meio do fogo. Enquanto o tacho pegando fogo engolia os servos, os soldados romanos, esperando um grito de socorro, de desespero, ouviam os nossos pais na fé entoando hinos e canções ao Senhor, mesmo com a sua pele derretendo pelo fogo. O que faz os nossos pais na fé cantar em meio ao fogo, trespassado por lança, sendo perseguido, se escondendo em covas e em caverna, passando fome, sede e frio? Só há uma resposta. A resposta está no conhecer a Deus de verdade. E não somente conhecer a Deus de verdade, mas a resposta está no relacionamento com Deus. Uma vez provando de fato do toque do Espírito e de fato conhecendo a Cristo, é impossível nos afastar daquele que nos constrange com a tua graça. Paulo, ao escrever a igreja em Tessalônica, uma igreja nova, 50 anos após Cristo, Paulo está escrevendo para essa igreja jovem em uma preocupação, primeiro, com a manifestação do Espírito, pois a manifestação do Espírito naqueles dias e naquela igreja era de forma intensa. Assim como Coríntios manifestava os seus dons, assim como Éfeso, além dos dons, o poder de Deus e também a manifestação ministerial, a igreja em Tessalônica era uma igreja rica em dons, era uma igreja rica na manifestação do poder de Deus. Entretanto, Paulo chama a atenção desta igreja para que eles pudessem se ater quanto às confusões, aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus, aquilo que é misticismo e aquilo que é manifestação do Espírito. Um grito de Paulo com muito cuidado, embora a observação do versículo 19 era: não apaguem ou não sufoquem o Espírito. A expressão bíblica apagar ou extinguir está ligada ao mesmo que
sufocar o espírito. No grego, esbenimi. Esbenimi é não sufoque o espírito. Permitam com que o espírito se manifeste. Permita com que o espírito faça aquilo que lhe apraz, quando ele quiser, a hora que ele quiser e o momento em que ele quiser. Mas em uma observação responsiva bíblica, os versículos 20 e 21, Paulo completa dizendo: não desprezem as profecias, mas examinai tudo e retenham aquilo que é bom. É uma observação simples para o nosso desenvolvimento. A fala da expressão não despreze as profecias não está ligado somente à exposição bíblica, aonde o ministro profere a palavra, mas também ao dom de Deus dado ao homem. O que Paulo estava dizendo era: não rejeitem o sobrenatural por medo do excesso, mas julguem com sabedoria aquilo que vem de Deus. O que ele estava dizendo com a fala não extinguir é o mesmo que valorizar o mover de Deus, valorizar o tempo de oração, de consagração, da entrega, do jejum, pois só há manifestação do Espírito na vida de quem se propõe a se entregar em oração, em separação, em humildade, em amor, em afeto, em obra, em carinho. Embora Joel disse que nos últimos dias o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne, há uma observação teológica que precisamos fazer. A expressão bíblica, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, é uma expressão teológica. Joel não está generalizando em que toda a carne humana receberia o derramar do Espírito Santo. O que ele está dizendo é que todos aqueles que se submetem à orientação bíblica, não por obrigação, mas por prazer, e com entendimento de que o ser humano precisa buscar aquilo que vem de Deus, porque por si mesmo e por si só o ser humano não é capaz de acessar o céu, pois Paulo disse aos Efésios que nós não somos salvos pelas nossas obras, nós somos salvos pela nossa fé, e a nossa fé é um dom que vem de Deus. O que ele está dizendo é que quem se submete e que busca com prazer a presença de Deus, esse sim receberia o derramar do Espírito de Deus. No contexto pessoal, é manter acesa a chama interior da fé, não deixando o desânimo, o pecado, a rotina apagar a presença de Deus em nós. E quem é o Espírito Santo? Quem é o Paracleto? O Espírito Santo é um gentleman. O Espírito Santo é um cavaleiro. O Espírito Santo, embora tenha poder de derramar, de tomar como uma pessoa, como Deus, fazendo parte da Trindade, caracterizando-se no Deus Trino, o Espírito Santo é um cavaleiro. Ele não entra onde não é convidado, ele não toca onde não é permitido, ele não invade quem não quer ser cheio. É por isso que nós não podemos ter essas reuniões como uma reunião comum, porque nós não estamos em uma reunião comum. Reunião de crente não é comum. Aonde tem 2 ou mais reunido no meu nome, no nome dele, ali ele está
está presente. A expressão bíblica é aonde tem concordância, aonde a fé é unificada, aonde o propósito é um, aonde há ajuntamento de pessoas com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento. Ali haverá o derramar do Espírito Santo. Que seja em uma igreja, que seja em uma congregação, que seja em uma consagração, que seja em uma caverna, que seja na rua, que seja na praça, que seja no monte, que seja na esquina, aonde tem gente reunida, acreditando na manifestação do Espírito Santo, ali ele se manifestará. O consumismo da fé, a pregação normal, natural, física, humana, utiliza-se de textos bíblicos para petições de coisas que são terrenas, mas a expressão bíblica, batei, batei, e abrir-se-vos-á, pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis qualquer coisa, e o vosso Pai vos concederá. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Não é para gente terrena, é para gente que compreende as questões do céu. Até porque eu não vim para buscar as coisas terrenas, até porque nós não corremos atrás de bênçãos terrenas. Para quem lê a Bíblia, a bênção de Deus alcança aqueles que buscam ao Senhor. Isto é, enquanto eu me relaciono com Deus, a porta se abre. Enquanto eu me relaciono com Deus, a cura vem. Enquanto eu me relaciono com Deus, Ele opera na minha vida física. Essas expressões bíblicas é para quem tem fome de Deus. Essas expressões bíblicas é para quem está faminto de Deus. É Deus dizendo: se o véu está rasgado, e não é o véu do templo de Herodes, mas o véu que é a carne do próprio Cristo, de Hebreus 10:20, você tem acesso direto para adentrar na sala do trono e se relacionar comigo. Deus o tempo todo está falando de relacionamento. Essa é a expressão bíblica. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne que ora, sobre toda a carne que consagra, sobre toda a carne que jejua, sobre toda a carne que identifica a Deus como um ser todo-poderoso, sobre toda a carne que tem necessidade e anseio do Espírito, sobre toda a carne que entende que sem Deus nada pode fazer, sobre toda a carne que entende que ainda que as suas obras sejam grandes, elas são comparadas com trapos de imundícia, porque Deus não quer a minha mão, Deus quer a minha alma, Deus quer meu coração, Deus me quer de corpo, alma e espírito. É essa a profecia. Se a geração tiver o entendimento de que ele vai buscar a presença de Deus, e vai ter, sem nenhuma dúvida, o derramar do Espírito Santo acontecerá. É claro que as línguas estranhas podem ser utilizadas nessa reunião. É claro que os dons do Espírito Santo podem ser derramados aqui nesta casa hoje. Eu acredito que enquanto prego, alguém é tocado. Eu acredito que enquanto os levitas cantaram aqui, pessoas eram tomadas e tocadas pelo Espírito de Deus. Mas o derramar do Espírito Santo não se limita ou não se reduz a uma glossolária. O derramar do Espírito Santo vai além de uma língua estranha, vai além de uma mão levantada, vai além de um grito de glória ou de aleluia, vai além de uma
uma homilética, de uma hermenêutica, de uma oratória apurada. O derramar do Espírito Santo é poderoso para transformar a vida do indivíduo por completo. E essa transformação não cabe a 2 horas de culto. Essa transformação não cabe a um momento de oportunidade. Essa transformação não cabe enquanto eu estou sendo visto por quem está à minha frente, mas essa é uma transformação de dentro para fora. É uma metanoia, metamorfose espiritual, capaz de pegar o mais vil pecador e transformar no sangue do Cordeiro, capaz de pegar um prostituto e fazer um pregador da palavra de Deus. O poder do Espírito Santo é tão poderoso, capaz de pegar um indulto e transformar num douto, é capaz de pegar um caído e colocar de pé. Mas para o alcance dessa manifestação, que nos fará ser constantes no Espírito de Deus, é necessário que entendamos que não dá para dar um passo sequer sem a presença do Espírito de Deus. Não dá para verbalizar nada sem a presença do Espírito de Deus. Eu não prego sem a presença do Espírito de Deus. O que sai de mim não é meu, vem nele. E Spurgeon disse: tudo que de bom eu faço é Deus em mim, mas tudo de ruim que eu faço sou eu mesmo. Entendendo e conhecendo o miserável que existe dentro de nós, e que se não fosse a graça nos alcançando, se não fosse a graça nos tirando da nossa vã maneira de viver, nós estaríamos perdidos. Mas como o salmista disse, o laço do passarinheiro se quebrou e nós escapamos. É como João disse, nós estávamos dominados pelo império das trevas, mas ele, Jesus, entrou no império das trevas e nos transportou para o reino da sua poderosa luz. Há um grito do apóstolo Paulo para esses 15 minutos que eu tenho, e o grito dele dizendo à igreja em Tessalônica: por favor, não apaguem o Espírito, estudem, mergulhem, procure conhecimento, entenda do hebraico, do grego, do latim, do aramaico, se mergulhe nas faculdades, alcance os seus anéis, os seus diplomas e os seus certificados, mas não apaguem o Espírito de Deus. Eu sei que tem gente brincando com mistérios de Deus, mas eu não vou apagar o que Deus me deu, porque tem meia dúzia brincando por aí. Eu acredito em poder, eu acredito em batismo, eu acredito em glória, eu acredito em renovo, eu acredito em arrebatamento, acredito em sonho, acredito na marcha, acredito no poder. Eu não posso apagar o Espírito por nada. A igreja que antecede o arrebatamento, em uma corrente teológica, ela está sendo representada pela igreja em Laodiceia. A igreja em Laodiceia fala do último período da igreja que antecede o arrebatamento. É a igreja que consegue cultuar sem Jesus. É a igreja que consegue cantar sem Jesus. É a igreja que consegue festejar sem Jesus. E é capaz de dizer: de nada nós temos falta. Esse é o desespero, o medo, o temor que precisa entrar em nossos corações. Porque antes de perder o Espírito, a gente perde a sensibilidade dele. Que a síndrome de Sansão não abrace a gente. A gente sente quando chega, mas não percebe quando vai. Eu não posso normalizar o anormal.
Eu não posso tratar a manifestação do Espírito como algo comum. Não é comum. Não é normal. Isso não é normal. Essa mão levantada não é normal. A síndrome de Laodiceia é dizer: nós não temos falta de nada. Temos ouro, temos linho, temos colírio, somos ricos. Mas o dono da igreja está batendo na porta da igreja que é dele. Do lado de fora, batendo na porta, dizendo: abre, eu quero entrar. Ele é tão cavaleiro que ele sai da igreja que é dele, porque quem está dentro dela não aceita a fala dele. Não consegue definir o que é espírito e o que é carne, o que vem de Cristo e o que não vem, o que é poder e o que não é. Não confunda a música bonita com a manifestação de Deus. Não confunda a oratória com a manifestação de Deus. Não confunda a prédica com oração ou manifestação de Deus. Eu ainda acredito que eu posso não falar absolutamente nada, mas se o peso da glória de Deus quiser ser derramada aqui, quem tem o Espírito de Deus irá sentir. Eu prego para uma igreja biblicista, e a Bíblia de Gênesis a Apocalipse nunca tentou provar que Deus é Deus. Só tem um pelo toque. É capaz de transformar o homem e mudar a história dele. Entrou esse homem. Desculpa, mas eu preciso trazer uma mensagem muito simples. Não permita que o seu conhecimento vire um termômetro, a ponto de você esquecer que o Espírito Santo não precisa de oratória de homem. Terio menência faio na pleve ocena na navachouie renaio jevore biabaio jeple que ovacia. Pedro, na humildade dele, ele não pregou, ele só repetiu o sermão de Joel. Ele só repetiu. Se você está procurando alguma coisa nova de um pregador, ou eu vou melhorar. Se você está buscando pregadores e pastores que ensinam coisa nova, sai, não é o Evangelho. A proposta do Evangelho não é apresentar algo novo. A proposta do Evangelho é apresentar aquilo que já foi entregue. O que faz a diferença não é o barro, mas é o ouro, a joia que está dentro do barro. Pedro simplesmente disse: esse povo não está embriagado uma hora dessa. A pregação dele é essa. Só está cumprindo aqui o que disse o profeta Joel lá atrás. Eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito.
Isso é Deus te tocando, 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 é Deus. Eu não posso deixar que o meu racional impeça o derramar do Espírito, porque eu li na Bíblia que um dia Salomão acabou de erguer o templo e estava tudo bonito, tinha obras de ouro, tinha obras de prata, tinha obras de pedra preciosa, tinha obras de linho fino, tinha todas as benéficas de obras, mas Salomão disse: está faltando alguma coisa. E a minha Bíblia que diz: e tendo Salomão acabado de orar, achei que a glória de Deus encheu toda a casa. Quem estava fora não entrava, quem estava dentro não saía. Os sacerdotes tremiam a perna e caíam pelo chão. Está sentindo ele movendo aí? Sem mandar você pegar na mão, botar a mão, fazer isso, fazer. O Espírito já está soprando aqui dentro desta casa. E se você puder, levante a sua mão mais alto que você puder. O Espírito Santo está disposto a derramar nesses minutos que temos aqui tudo que você estiver disponível para receber. Porque Ele não disse: eu dou o meu Espírito por conta gota. Ele não disse: eu tenho uma medida para te dar o Espírito. Ele disse: eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Pastor, então que vem em cima de mim do Espírito aquilo que você acredita, sem ter dúvida. Se você acredita que é derramar, então Ele vai derramar. Está escrito, está escrito, está escrito. Que isso, gente? Ora, vai. Há um derramar de Deus para você andar mais uma milha. Há um derramar de Deus para você continuar liderando. Há um derramar de Deus para você continuar pregando. Há um derramar de Deus para você continuar cantando. Há um derramar de Deus para você continuar tocando. Há um derramar de Deus para você continuar ministrando. Há um derramar de Deus para você continuar buscando. Há um derramar de Deus para você continuar caminhando. Se você puder, abre a tua boca onde você estiver e adore a Ele, 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 adore a Ele. Eu só tenho 5 minutos, mas eu preciso dizer algo. Está escrito na minha Bíblia, está escrito na tua Bíblia. Ele disse, peçam e eu vos darei. Alguém está recebendo aqui? Peça que eu te darei, peça que eu te darei. É tanta gente correndo atrás de guru espiritual, é tanta gente correndo atrás de visão, é tanta gente correndo atrás de revelação, é tanta gente correndo atrás de manto. E Jesus está dizendo: vocês não estão entendendo é nada, é só vocês pedirem e eu estou pronto para te dar. É só vocês pedirem e eu estou pronto para te entregar. E Ele disse: peçam e eu vos darei. Darei o quê? Uma medida recalcada, sacudida e transbordante. É isso que Deus quer fazer com essa igreja. É isso que Deus quer fazer com essa cidade. É isso que Deus quer fazer com a Almadete. É isso que Deus quer fazer com a Adete. É isso que Deus quer fazer com as mulheres. É isso que Deus quer fazer com a tua casa. Ele quer derramar uma medida recalcada, sacudida e transbordante.
transbordar. Se você tem fé para isso, recebe. Se você tem fé para isso, adore. Se você tem fé para isso, engrandeça. Adore a Ele, 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 adore a Ele. Levante as duas mãos para o alto. E na Bíblia, a mão para o alto é rendição. Na Bíblia, a mão para o alto é rendição. Quando você levanta as suas mãos para o alto, você está dizendo: Deus, eu me rendo em tua presença. Levanta as tuas duas mãos para o alto e diga: Deus, eu me rendo em tua presença. Diga: pode me encher, mas se o Senhor quiser, pode me transbordar também, porque eu recebo o transbordar do Espírito de Deus. Recebe, recebe, seja cheio. Recebe, ore em língua. Recebe, abre a boca. Recebe e engrandeça.